Muito boa tarde. Esta apresentação é feita no âmbito da Unidade Curricular Opcional do Mestrado em Fisioterapia em Condições Musculoesqueléticas. O meu nome é Madalena Gomes da Silva, sou docente aqui na ESS e vou falar-vos um pouco da área de investigação onde desenvolvo a minha atividade, o envelhecimento, e alguns dos aspectos que podem influenciar a intervenção dos fisioterapeutas junto deste grupo. Esta tem sido uma área de interesse minha desde a realização do meu doutoramento em 2002. Na ESS temos desenvolvido projetos diversos que, inclusivamente, têm gerado algumas publicações. Até agora, os temas estudados prepararam e consolidaram o conhecimento para a apresentação que vos vou fazer, tanto ao nível da descrição dos níveis de atividade e sedentarismo, como da sua relação com diversas outras variáveis. Esta apresentação está organizada primeiro com uma introdução genérica sobre o envelhecimento e neste tema tão abrangente quais as áreas mais específicas que temos dado maior atenção e porquê. Resultado de estudos prévios também por nós realizados e da literatura internacional. Em cada uma das áreas mais específicas que vou abordar, tentarei fazer o ponto de situação do conhecimento atual, identificando aqueles que me parecem ser os desafios para um futuro próximo. O conceito de envelhecimento tem sido definido diferentemente por autores vários, sendo que para efeitos de comunicação e entendimento é simplificador optar por um. Gosto particularmente do conceito sugerido por Botelho em 2007, que vê o envelhecimento como uma alteração progressiva da capacidade adaptativa do organismo face aos estímulos, agressões, na interação com o meio ambiente, a que vai sendo sujeito ao longo da vida. A mesma autora sugere que o processo de envelhecimento é pautado por alterações biológicas progressivas, o que potencia uma maior vulnerabilidade à doença e ou lesão de naturezas diversas. Quando este fenómeno acontece aliado ao desenvolvimento tecnológico e científico, que permite uma maior esperança de vida à nascença, e ao desenvolvimento social, que promove taxas de natalidade mais controladas, assiste-se a um envelhecimento demográfico ímpar. Considerando a vulnerabilidade do indivíduo mais velho, falamos de envelhecimento individual, e o número crescente de pessoas cada vez mais velhas, o envelhecimento demográfico, particular atenção é dada hoje aos problemas de saúde, doença e sociais que vêm sendo identificados, assim como às respostas que a sociedade tem desenvolvido, tanto ao nível da sua efetividade a médio e longo prazo, como da sua sustentabilidade perante uma população idosa cada vez maior. Estes problemas podem ser de nível social e financeiro ou de saúde. Em Portugal, em 2011, cerca de 19% da população tinha 65 anos e destas, 961.925 tinham 75 ou mais anos. Neste grupo, 40% viviam sozinhas. E o isolamento social é um fator preditor de múltiplos problemas e implica custos sociais adicionais. Uma consequência para a sociedade é também os custos de saúde com esta faixa etária, que, por exemplo, em Portugal aumentaram 1,6% em apenas um ano, entre 2009 e 2010, de acordo com dados facultados pela Direção-Geral de Saúde. A população com 75 ou mais anos é ainda mais vulnerável que o conjunto da população idosa, não só pelo isolamento social, mas também o estilo de vida sedentário torna este grupo da população particularmente vulnerável. Também o envelhecimento biológico tem um declínio mais acentuado a partir desta faixa etária, o que se traduz em maior dificuldade em gerir os estímulos do meio ambiente de forma eficaz. Ao nível da saúde, e com uma implicação direta para os fisioterapeutas, além das doenças cardiovasculares e da dor crónica, há dois outros problemas com particular relevância: as quedas e o desenvolvimento do síndrome da fragilidade. Estes são apenas exemplos de problemas que merecem a nossa atenção, mas é sobre estes que temos desenvolvido investigação prévia e a área de investigação atual. As quedas são entendidas como um evento que leva um indivíduo inadvertidamente ao chão ou a qualquer nível inferior ao que se encontra e que não resulta da vontade do próprio.
Cerca de 90% dos acidentes registados em Portugal com pessoas com 75 ou mais anos são quedas, estimando-se que uma em cada duas pessoas com mais de 80 anos sofra pelo menos uma queda por ano. Tendo em conta a maior vulnerabilidade biológica, estes eventos adversos têm consequências com grande impacto na autonomia de terceiros e, inclusivamente, a possibilidade de provocar a morte precoce. Por outro lado, o síndrome de fragilidade é entendido como um estado de vulnerabilidade aumentada, reconhecível clinicamente e resultante do declínio da reserva e função de múltiplos sistemas fisiológicos simultaneamente, comprometendo a resposta destes aos estímulos do meio ambiente. O ciclo negativo deste síndrome é descrito tendo início na sarcopenia observada nas pessoas com mais idade, que gera uma diminuição da taxa metabólica basal, da força e da potência muscular e do volume de utilização do oxigênio. Estas diminuições, por seu lado, induzem a diminuição da velocidade da marcha, da atividade em geral e têm, por consequência, um gasto energético menor, que parece implicar um menor apetite e deterioração do estado nutricional. Este, por sua vez, influencia o funcionamento de todos os outros sistemas, incluindo o agravamento da sarcopenia, e o ciclo vai-se repetindo com níveis de gravidade cada vez maiores. Não sendo nosso objetivo reverter o processo de envelhecimento, fará sentido torná-lo o mais bem-sucedido possível. Entende-se por bem-sucedido um envelhecimento em que a independência de terceiros na vida do dia-a-dia e a manutenção da funcionalidade nos seus três domínios, física, emocional e social, estão mantidas tanto tempo quanto possível. A sociedade ocidentalizada, e a portuguesa neste grupo incluída, não tem recursos necessários, humanos, técnicos e financeiros, para responder às necessidades de saúde deste grupo de pessoas que representa uma considerável fatia da população. 9% da população portuguesa em 2011 tinha mais de 75 anos e 19% tinha mais de 65. Isto pensando no modelo de cuidados que está hoje em dia implementado. Contudo, uma abordagem centrada nos fatores preditores do envelhecimento saudável e nos fatores de risco para o desenvolvimento dos problemas mais comuns parece vir a obviar alguns problemas identificados hoje. Para tal, será necessário um conhecimento aprofundado destes fatores e das suas interrelações para que se desenvolvam respostas de intervenção efetivas e sustentáveis. Assim, alguns dos desafios para o futuro que conseguimos identificar são os seguintes. Por um lado, a necessidade de termos disponíveis formas de avaliação dos preditores de um envelhecimento bem-sucedido, assim como de fatores de risco já identificados, que permitam aos fisioterapeutas relacionarem de forma integrada e eficaz, numa relação de tempo, recursos e resultados, os diversos fatores relevantes para as opções clínicas de intervenção. Por outro lado, a necessidade de compreender aprofundadamente o estilo de vida, um dos fatores preditores do envelhecimento bem-sucedido já identificado, nomeadamente o equilíbrio entre a atividade sedentária, a atividade de intensidade ligeira e moderada e o respectivo impacto na saúde e na independência de terceiros das pessoas idosas. Por último, uma outra área de necessidades centra-se nas respostas adequadas para minimizar o risco de desenvolvimento da síndrome de fragilidade e de prevenir quedas, nomeadamente intervindo de forma sustentável nos seus fatores determinantes. Vou então passar a explorar em maior detalhe cada uma destas áreas de necessidade, começando por falar das questões da avaliação dos fatores preditores do envelhecimento bem-sucedido. Muito tem sido estudado sobre a complexidade gerada pelas alterações simultâneas do envelhecimento nos vários sistemas no corpo e a avaliação do impacto dessas alterações na vida das pessoas. Os profissionais de saúde têm-se debatido com a necessidade de ter uma ideia global da pessoa para melhor ajustar a sua intervenção, mas debatem-se com um tempo reduzido na prática clínica para a conseguir. No entanto, a avaliação multidimensional tem sido defendida por vários autores, inclusivamente tem sido estudado o seu impacto na melhoria da condição geral do utente, na prevenção de recaídas e na diminuição do tempo de internamento.
Graf e colaboradores conduziram uma revisão sistemática sobre o impacto da utilização da avaliação multidimensional nos serviços de urgência. Analisando os 9 artigos selecionados, sugerem que a avaliação assente no conceito multidimensional da pessoa idosa está associada a uma redução do risco de declínio funcional, risco de readmissão nos 30 dias seguintes ao hospital e no risco de encaminhamento para lares. A redução do risco de declínio funcional é particularmente relevante para os fisioterapeutas neste contexto. Face a estas vantagens, tem sido colocada a hipótese de recorrer aos sistemas de apoio à decisão clínica para minimizar a questão do tempo e da análise e armazenamento de grande quantidade de dados, mas para tal é necessário, numa primeira fase, identificar quais os domínios mais relevantes a serem incluídos nesta avaliação. Um estudo preliminar em Portugal sugere que os domínios relevantes são a autoperceção de saúde, a morbilidade, a dor, a funcionalidade física e instrumental, a história de quedas e risco de queda, as qualidades físicas, força, equilíbrio, cognição, o humor, estado emocional e os aspectos sociofamiliares, a nutrição e a atividade física versus atividade sedentária. Contudo, este conjunto de domínios requer ainda uma validação por um período, um conjunto de peritos mais alargado, antes de poder ser utilizada como base para o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão clínica. Para cada um dos domínios acima identificados estão disponíveis vários instrumentos de avaliação com características psicométricas já estudadas para a população idosa ou até subgrupos desta população. Contudo, e para que a intervenção possa ser ajustada, é relevante compreender se as diferenças que esta promove são clinicamente benéficas, além de compreendermos também, nos instrumentos com capacidades preditivas, os seus pontos de corte. Este último aspecto é particularmente relevante, por exemplo, na prevenção de quedas ou no estudo de fatores preditivos do onset do síndrome de fragilidade. Algumas medidas utilizadas na avaliação geriátrica já têm esses valores estudados, mas outras ainda não, e há um longo caminho a percorrer, nomeadamente na avaliação dos fatores mais relevantes na intervenção dos fisioterapeutas. São exemplos disso a Pain Geriatric Measure, a Activities Specific Balance Confidence, a Fulton Balance Scale, o Senior Fitness Test, entre outros. Estes instrumentos, cujas propriedades psicométricas estão estudadas para a população idosa, existem versões em português, mas nem todos nos oferecem ainda a informação relevante que permite uma intervenção clínica mais ajustada. Estas são, então, várias possibilidades de áreas de investigação num futuro próximo. Passemos então agora à segunda área de análise de necessidades que identificámos há pouco, a atividade sedentária e a atividade física ligeira na relação com indicadores de envelhecimento bem-sucedido nas pessoas idosas com 75 ou mais anos. De acordo com a Sedentary Behavior Research Network, em 2012, a atividade sedentária é a atividade que ocorre quando estamos acordados, na posição de sentado ou de pé, e com um gasto energético de 1,5 ou menos MET. Duas revisões sistemáticas recentes sugerem que a população idosa é o segmento mais sedentário da sociedade, passando cerca de 8,5 horas por dia, das horas que estão acordados, em atividades com este gasto energético. Sabemos igualmente que a atividade diária decresce progressivamente com a idade e que a velocidade desta diminuição é maior quanto mais velha é a população. Por exemplo, o total de atividade física diária diminui por ano com o dobro da velocidade no indivíduo de 91 anos quando comparado com o indivíduo de 71, por exemplo. Ora, se a atividade física diminui, isto implica, naturalmente, um aumento proporcional do tempo passado em atividade sedentária. Em 2012, outros autores estudaram a correlação entre os níveis de sedentarismo e o envelhecimento bem-sucedido, sugerindo que uma maior percentagem, 43%, dos que são mais sedentários, isto é, passam mais de 4 horas por dia em atividades sedentárias, têm menor probabilidade de ter um envelhecimento bem-sucedido.
sugerindo assim que as atividades sedentárias apresentam uma associação significativa com uma menor probabilidade de ter um envelhecimento bem-sucedido. O sedentarismo tem também sido associado ao risco de queda na população com mais de 60 anos e, embora com uma amostra de dimensão restrita, é sugerido por Pimentel e Schneider em 2009 que pessoas mais sedentárias têm um risco de queda 15 vezes superior do que pessoas ativas. Também outros autores têm estudado a associação entre o tempo de atividade sedentária e outros indicadores de saúde, sugerindo uma associação significativa com diversos parâmetros de saúde e prevalência de algumas doenças. Assumindo o pressuposto de uma relação negativa entre o tempo em atividade sedentária e o envelhecimento bem-sucedido, alguns dos seus preditores, será necessário pensar em estratégias de intervenção que alterem estes padrões do comportamento humano. Contudo, a alteração dos padrões de comportamento é um desafio considerável e um conhecimento aprofundado destes comportamentos e das razões da sua existência são fundamentais para pensar em estratégias de intervenção e respectiva efetividade. Estudos preliminares têm trazido primeiras ideias, embora seja relevante reconhecer os desafios inerentes a esta caracterização, nomeadamente como é feita a quantificação da atividade sedentária. Callum et al., em 2015, observaram uma amostra de 36 pessoas com 65 ou mais anos na Escócia, utilizando um monitor de atividade e uma Sense Camera, e concluíram que a maior parte do tempo em atividade sedentária decorre em casa, de tarde, durante atividades de lazer ou quando a pessoa está sozinha. As atividades de lazer incluem, na maioria das vezes, a televisão e o computador. Por outro lado, parte do tempo sentado inclui atividades sociais que promovem a atividade cognitiva, o que não é de descurar. No entanto, este estudo recorre a uma amostra de dimensão muito reduzida. Como sabemos também, estilos de vida e respectivos comportamentos estão intimamente ligados a crenças, aspectos culturais, o contexto social e ambiental, pelo que, mesmo com esta informação ainda preliminar, será necessária uma validação desta informação específica para os contextos sociais e culturais em Portugal. Um estudo realizado com uma amostra representativa da população portuguesa sugere que 74% das pessoas com mais de 75 anos declara ter um estilo de vida sedentário. Um outro estudo, com uma amostra de 776 pessoas com mais de 65 anos, sugerem que das mulheres, 71,6% assumem ter maioritariamente comportamentos sedentários e 73,6% dos homens também o assumem. Estes dados foram recolhidos através da percepção dos próprios, o que tem sido considerado como uma fonte de informação questionável e menos objetiva por alguns autores. Aquilo que ainda não sabemos sobre a atividade sedentária, as suas características, as formas de avaliação, de forma a poder ajustar a intervenção e potenciar a respectiva efetividade, acresce ainda o que não sabemos sobre o eventual papel protetor que a atividade física de intensidade ligeira, entre 1,5 e 3 metros, pode ter para um envelhecimento bem-sucedido, particularmente na população com mais de 75 anos. Assumindo que os parâmetros funcionais são preditores de um envelhecimento bem-sucedido, constatou-se que não há uma associação significativa entre pessoas idosas que andem medianamente, entre 3.000 e 6.500 passos por dia, com aquelas que andam pouco, menos de 3.000 passos por dia. Mas essa associação já é significativa quando comparamos os que andam muito, mais de 6.500 passos por dia, com os que andam pouco. Contudo, este estudo também foi realizado numa amostra com uma dimensão algo restrita, com um N igual a 60, e uma média de idades relativamente jovem, ou seja, entre os 65 e os 92, mas uma mediana de 76,9. Deixando por responder a questão sobre o potencial papel protetor da atividade física de intensidade ligeira no envelhecimento bem-sucedido. Estas são também um conjunto de questões que podem vir a ser trabalhadas num futuro próximo. Por último, vamos então explorar a última área de necessidades que tínhamos identificado, que são os modelos de intervenção e o que é que melhor se ajusta à população idosa mais frágil.
A evidência atual sugere que os programas de exercício estruturados são efetivos para melhorar um conjunto de variáveis consideradas fatores de risco para as quedas ou fatores preditores do envelhecimento bem-sucedido. São exemplos disto a força muscular, o equilíbrio, a tolerância ao esforço, a velocidade da marcha, a própria cognição, entre outros. Estes efeitos vão-se desvanecendo ao longo do tempo e, embora ao fim de um ano alguns ainda se mantenham com valores superiores à baseline, não é conhecida se esta diferença ainda se mantém clinicamente benéfica. E apesar dos conhecidos benefícios do exercício e da atividade física, a população idosa continua a apresentar um padrão de atividade predominantemente sedentário e tanto mais sedentário quanto maior a idade. Várias barreiras à prática de atividade física na população idosa já foram identificadas. As condições de saúde das pessoas, o medo de se magoarem, as alterações climatéricas, a existência de programas ou não, a sua acessibilidade e também os custos para o próprio indivíduo. A estas acrescem ainda a falta de motivação, talvez a mais relevante. Isto é, o benefício percebido não parece ser suficiente para alterar o comportamento existente. Um investimento considerável tem sido feito na tentativa de identificação do tipo de programa mais efetivo para os diferentes objetivos e que simultaneamente obvia algumas das barreiras identificadas. Além do próprio conteúdo dos programas, a duração da intervenção, o contexto de implementação, domicílio e instituição, e a forma de os implementar individualmente ou em grupo, acresce ainda que nesta faixa etária, estou a pensar na população com mais de 75 anos, a atividade do dia-a-dia é mais relevante para as pessoas do que propriamente a atividade física ou o exercício. Contudo, não é ainda claro quais as estratégias e conteúdos mais adequados para que se ultrapassem estas barreiras, nomeadamente na população idosa mais vulnerável. Tendo em conta que o envelhecimento biológico é um processo progressivo e contínuo, com impacto considerável num conjunto de fatores modificáveis, parece adequado olhá-lo como uma condição crónica que requer cuidados continuados no tempo. Neste pressuposto, a questão da adesão é mais um fator que deve ser equacionado no planeamento da intervenção. De acordo com a OMS, já em 2003, os dados existentes sugeriam que apenas metade das pessoas aderiam aos comportamentos recomendados para a sua condição de saúde. A adesão é entendida como o ponto em que o comportamento da pessoa corresponde às recomendações acordadas com o profissional de saúde. No entendimento do envelhecimento como uma situação crónica, os desafios na procura de modelos de intervenção que sejam promotores de um envelhecimento bem-sucedido passam pelo estudo de estratégias que sejam efetivas clinicamente a curto e a longo prazo e simultaneamente sejam sustentáveis, nomeadamente ao nível financeiro. Estas são então as áreas em que aqui na escola temos estado a desenvolver trabalho e que estão abertas à vossa colaboração. Sistematizando, podemos pensar na avaliação para garantir que os instrumentos nos dão a informação clínica mais relevante. Podemos também pensar em alguns dos fatores de risco mais relevantes, nomeadamente no sedentarismo e na sua compreensão. E podemos pensar na procura do desenvolvimento de modelos de intervenção que sejam eficazes, adequados e também sustentáveis ao longo do tempo. Contamos convosco para dar continuidade a esta área de investigação e estamos à disposição para o esclarecimento das dúvidas que possam ter. Muito boa tarde e obrigada.